Meus queridos, graça e paz, paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz, no livro de Josué, no capítulo de número 1, e no versículo de número 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixei e nem te desampararei. Queridos, a Bíblia é tremenda, maravilhosa. E nós vemos aqui a história que se inicia de uma pessoa que tinha um chamado de Deus. Nós vemos aqui a história de Josué. A Bíblia diz que em uma madrugada, agora Josué tem um sonho, Josué tem uma visão, e a voz que diz para ele: saia para fora. Agora, este moço está ouvindo uma voz que ele jamais havia ouvido. Até então, quem ouvia a voz do grande eu sou era Moisés. Quem ouvia as orientações de Deus era Moisés. Mas agora tem uma nova história, um novo rumo, um recomeço, porque a partir do momento em que ele sai da tenda e ouve a voz do próprio Deus, Deus fala para ele exatamente assim: Moisés morreu. E a Bíblia nos mostra que existe um ponto e uma vírgula ali. E neste ponto e vírgula nós podemos entender exatamente que Deus estava dizendo: tudo que Moisés fez foi maravilhoso. Tudo que Moisés fez foi bom. Moisés teve os seus erros, é claro, mas Moisés ouviu a minha voz e nós tivemos um relacionamento. Agora Deus estava dizendo para Josué: Josué, agora é a sua vez. Josué, agora é o momento em que eu tenho um particular contigo, e tu levará o povo à terra prometida. Imagine só este moço atônito, ouvindo aquela voz que ao mesmo tempo trazia temor, mas também trazia paz. O sonho de quem andava com Moisés, era ouvir a própria voz de Deus, porque todas as vezes que Moisés falava com Deus, a Bíblia diz que em algumas vezes o rosto de Moisés reluzia. Então, claro, se ele tinha um relacionamento com o seu líder Moisés, isso nos mostra que ele tinha um sonho de também ouvir a voz de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Explico para você. Talvez você já ouviu falar de Deus, talvez você já viveu as maravilhas através da vida de outras pessoas, talvez você olhou e falou: um dia eu também quero ouvir a voz de Deus, um dia eu também quero ouvir a voz desse Deus, e esta hora chegou na tua vida em que você vai começar a ter experiências maravilhosas com Deus. E interessante que quando Deus começa a falar com ele, Deus fala assim: Moisés morreu. E agora, Josué, aonde você estiver, eu estarei contigo. Aonde você pisar a planta dos vossos pés, eu também estarei com você. A melhor coisa que um servo de Deus pode ter é a certeza de que Deus, o próprio Deus, está com ele nos mínimos detalhes, nas grandes decisões, mas também nos mínimos detalhes. E é isso que Deus coloca no meu coração para falar com você neste momento. Deus, o nosso Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu,
o Deus que te projetou, o Deus que olha para você como ninguém olha. Muitas vezes as pessoas podem olhar para você e ver defeitos, como todos nós temos. As pessoas podem olhar para você e ver uma incapacidade, todos nós temos. Mas Deus neste momento manda dizer ao seu coração: eu irei te capacitar. Eu irei te dar novos rumos, eu irei fazer de ti uma nova pessoa. O interessante é que quando ele ouve a voz de Deus, Deus fala para ele: olha, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou estar contigo. E ele dá então as orientações e diz assim no versículo de número 5: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Oh, aleluia! Você consegue entender o que Deus está falando com você? Não te deixarei. Pastor, mas eu tenho tantos defeitos, mas eu tenho tantas coisas ruins dentro de mim. Se você sabe, imagine Deus que conhece tudo. Se você sabe, imagina Deus que te projetou desde o ventre da tua mãe. Agora então, Deus continua a falar com ele: esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que daria aos seus pais. Versículo de número 8, existe uma recomendação do próprio Deus para ele: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Versículo de número 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Querido, para alguém que agora estava duvidoso, para alguém que agora estava com medo, por quê? Preste bem atenção. Ele não iria substituir qualquer pessoa. Quando Deus fala com Josué, o povo acabara de sair do luto da morte de Moisés. Mas agora, Deus fala para ele: não tenha medo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não tenha medo, enfrente, não tenha medo, não recue, não desista. Os planos que Deus tem para você são maiores. Talvez tudo que você passou, tudo que você enfrentou, deixou você fraco, a ponto de você dizer: eu não quero mais, eu não consigo mais. Mas Deus está te dizendo neste momento: você consegue, porque eu estou contigo. Talvez agora ele tenha pensado: eu sou incapaz, eu não tenho capacidade, eu não posso. Mas eu quero lembrar você que Deus já estava cuidando de Josué quando ele começou a seguir Moisés e aprendendo tudo. Aonde Moisés estava, lá estava Josué. É por isso que Deus permitiu esse processo na sua vida, para que você saiba valorizar, para que você saiba como é fazer as coisas de Deus com amor, para que você saiba o que é servir a Deus de verdade. Agora, acontece o seguinte: primeiro, Deus fala com Josué. Segundo, Josué fala ao povo. Agora Josué não chega de uma maneira fraca, de uma maneira vergonhosa, não com vergonha. Agora ele chega ao povo de Israel e diz: então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentre 3 dias passarei este Jordão, para que torneis a posse desta terra que o Senhor vos dá, o vosso Deus, para que possuais. E falou Josué aos Rubinitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus
vos dá descanso e vos dá a esta terra. Querido, agora ele chega e fala com o povo, mas ele já não era mais o mesmo Josué. Ele já não era mesmo o seguidor, simplesmente o seguidor de Moisés. Agora Deus, o próprio Deus, havia lhe dado autoridade. Não a autoridade do homem, não a autoridade que é comprada com dinheiro, não a autoridade que é comprada com influências humanas, mas a autoridade que vem do céu. E essa autoridade é insubstituível. Esta autoridade não pode ser comprada em lugar nenhum. Essa autoridade não se dá por títulos humanos. Essa autoridade só pode vir do céu. E essa autoridade, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que você terá. Então Deus te chama para uma nova história. Então Deus te dá uma autoridade. Então Deus te reveste de uma autoridade que ninguém conseguirá compreender, mas verá Deus na tua vida. Pastor, como será isso? Pastor, como eu vou conseguir? Eu não sei, mas eu sei que o Deus da Bíblia está falando contigo neste momento e está dizendo: eu te dou autoridade. Oh, glória, aleluia. É interessante é que uma das ordens que Josué dá ao povo é: jejuai 3 dias, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sem jejum, sem oração, não vai dar certo. Sem jejum, sem oração, não vai dar certo. Mas se você estiver disposto a ouvir esta voz de Deus neste momento, mas se você estiver disposto a ouvir a voz do Senhor que fala ao seu coração neste momento, Deus irá fazer algo maravilhoso na tua vida. Então agora, no versículo de número 16, responderam a Josué dizendo: quem? O povo, os líderes. Quando nos ordenar, o que nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Agora o povo estava unido em um propósito só. Agora o povo estava unido em um chamado só. Agora o povo estava unido na vontade de Deus. E ele diz assim: como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos. Tão somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Querido e querida, fique com esta palavra. É o tempo de mudança, é o tempo de se levantar, é o tempo de voltar-se ao Senhor, é o tempo de buscar o Senhor face a face, é o tempo de viver experiências como viveu aquele moço chamado Josué. Mas Josué era uma pessoa diferente. Era porque ele era esforçado. Ele não era o super-homem. Eu sei que você, eu sei que eu não somos super-homens, mas nós somos pessoas que dependemos de Deus e estamos dispostos a fazer a obra do Senhor. Ouça o chamado, ouça a voz do Espírito Santo, ouça, dedique-se. Esteja meditando de dia e de noite na palavra que é infalível. Esteja meditando de dia e de noite na palavra que é a nossa bússola, o nosso norte. Deixe-me orar por você. Eu quero te abençoar, porque eu tenho certeza absoluta que Deus está te chamando para uma maravilhosa obra. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por este meu irmão, por esta minha irmã, que ouviu a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, antes faz o que foi determinado. Senhor, talvez essa pessoa sabe que tem um chamado, mas está fraca na fé. Espírito Santo amigo, ó Consolador, entra neste coração agora. Muda, Senhor, que toda tristeza se torne em alegria, que tudo aquilo, Senhor, que foi lançado em rosto, que caia por terra, que todas as palavras contrárias a esta pessoa seja repreendido em nome de Jesus. Senhor,
Nós sabemos que o Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus de novas oportunidades. E sabemos que cada manhã o Senhor nos dá uma oportunidade. Eu oro por esta pessoa, crendo de toda a minha alma, sabendo que esta palavra não veio do meu coração, mas que veio do teu trono. Como ministro do teu evangelho, Senhor, eu quero abençoar este homem e esta mulher. Eu quero, Senhor, declarar que a partir de hoje haverá um recomeço, haverá forças para se levantar, haverá força, Senhor, para uma nova caminhada, e que tudo aquilo que o diabo lançar contra esta pessoa, ela entenda que é porque ela decidiu se levantar. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo este meu irmão, abençoo esta minha irmã, seja abençoado em nome de Jesus. Querido, querida, Deus te abençoe, um beijo no teu coração, tome posse desta palavra, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Paz do Senhor.